Oi, pessoal! Volta às aulas chegando e junto algumas dúvidas. O que eu faço com a lancheira do meu filho? Alguns pais e responsáveis estão passando por isso pela primeira vez e alguns já estão acostumados com essas dúvidas. Para ajudar aqui a esclarecer um pouquinho, a lancheira é importante ou não? É um lanchinho a mais? Faz parte do desenvolvimento alimentar da criança? A nossa convidada, nutricionista materno-infantil, Anne Freire, mas acima de tudo, mãe da Liz. Seja muito bem-vinda, Anne. Obrigada, Nath. Estou muito feliz de estar aqui, né, com o convite. E como você falou, não só nutricionista materno-infantil, mas principalmente mãe da Liz, que hoje tem 6 anos. E assim como várias mães, eu passo pela saga da lancheira escolar todos os dias, né? E aí já há quase 5 anos com essa dádiva que eu chamo de mandar uma lancheira equilibrada, mas ao mesmo tempo que seja gostosa e ela tenha prazer em comer. E fácil, né? Na medida do possível, prática, para que os pais, né, os responsáveis ali pela lancheira consigam executar de uma forma contínua. Sim. Né? Não aquela coisa que faz um dia e depois não faz mais. Exatamente, eu acho que é isso. Por que a alimentação infantil é tão importante nessa fase da criança? Né? Tem criança que está, de repente, os pais aí assistindo a gente, primeiro ano da criança na escola, vai sair ali um período da casa, refeições feitas fora de casa. Por que é tão importante a alimentação da criança nessa fase? Nath, principalmente porque é na infância que a criança está construindo os hábitos alimentares, que ela está aprendendo a comer. Então, muitas vezes a gente pega algumas crianças que só vão entrar na escola ali com 4 anos, mas a gente tem algumas crianças, né, e bebês que entram na escola mais cedo. Então, é nessa fase que tem a construção dos hábitos, a construção do comer, mas principalmente não é só o que comer. É como comer, o porquê do comer, né? E o lanche, a lancheira infantil, ela traz muito disso. E geralmente é quando a criança começa a ir para a escola e começa a levar a lancheira, ela passa a ter mais autonomia. Porque quando ela está em casa, geralmente ela vai comer o que o pai, a mãe, o cuidador tá colocando para ela comer. Óbvio que quando eu vou fazer a lancheira, eu vou enviar uma lancheira. Ou se a escola, né, tem o lanche ali já ofertado, a criança não precisa levar a lancheira, tem algumas opções disponíveis. Mas essa criança já passa a ter mais autonomia na escolha. Né? Então, quando essa criança já tem essa base, esse padrão alimentar, uma base bem estabelecida dentro de casa, fica mais fácil para ela lidar com essas escolhas ali da lancheira, por exemplo, na hora do lanche. É o principal ponto de diferença da alimentação da criança em casa e quando ela passa a ir para a escola, quando ela volta para a escola, essa autonomia? Sim, eu acho que, no meu ponto de vista, é essa autonomia. Porque ela obviamente, ela vai ter que ter a referência alimentar. A lancheira é uma referência da família, é uma referência da casa. Porque, geralmente, a gente vai mandar na lancheira o que a criança está acostumada a comer em casa. Ou o que a família está, né? Se a gente pensar numa criança que já está indo para a escola, já tem mais de 1 aninho, ela já tem como referência a alimentação da casa. Ela já come o mesmo que a família. Então, é um pouco do aconchego, vamos dizer assim, né? Ela olhar para a lancheira e saber, tem uma parte da minha casa aqui comigo. Né? Eu tô até emocionada. Foi bonito isso. Mas porque, imagina, assim, eu fico pensando para uma mãe. A Liz entrou na escola com 1 ano e 10 meses. Eu fico pensando para uma mãe que às vezes precisa colocar o bebê na escola, né, com 7 meses, na creche, no berçário. E aí, saber que vai ter um pouquinho dela com o seu filho ali no dia a dia, né? Então, eu acho que a alimentação, ela é muito isso. Ela é muito social, ela é muito vínculo. Ela é... Quantas pessoas, né, quantos adultos não têm um alimento conforto? E, geralmente, esse alimento conforto vem da infância. É algum alimento que veio lá de trás. Ou da mãe que preparava quando a criança estava doente, ou de quando aquela criança ia passar as férias na casa da avó, e aí traz isso consigo, né? Então, eu acho que é muito importante. E eu vou falar que a gente carrega isso até a fase adulta, porque a gente estava conversando aqui antes,
E eu contei pra Anne que eu lembro das minhas lancheiras, eu sinto o cheiro das minhas lancheiras até hoje. E é exatamente isso, é um conforto. É verdade. É uma hora que você tá num ambiente ali, às vezes, novo, né? E você encontra um pedacinho da tua casa, um pedacinho do cuidado de quem tá cuidando de você em casa. Sim. Ali naquele ambiente que às vezes pode parecer meio estranho a princípio. É verdade. Anne trouxe aqui alguns exemplos de lancheira da Alice. Eu acompanho já a Anne nas redes sociais e eu confesso que eu tô realizando um sonho, que é ter acesso à lancheira da Alice, porque é uma coisa de louco. Qualquer adulto come. Não é só para criança, não. Então, ela trouxe alguns exemplos para a gente poder ilustrar, né? O que facilita, o que dificulta esse período de transição tão importante, né? Fala um pouquinho da Liz, assim, como que é a relação dela com as lancheiras? Então, a gente estava até conversando lá fora mesmo antes de entrar, e aí algo que a Liz me falou recentemente da escola e que me marcou muito, né? É que ela disse que a dona da escola falou: mamãe, a minha lancheira é muito caprichosa. E eu confesso que, sim, é algo que é cansativo, né? A gente não pode tirar esse peso, vamos dizer assim, das costas, principalmente da mãe, né? Porque a gente sabe que acaba sendo uma tarefa da mãe, do dia a dia, mas também é algo muito prazeroso, né? E a Liz, ela tem maior orgulho, assim, da lancheira dela. Eu confesso que agora que ela vai mudar, né? Ela acabou a educação infantil, foi pro fundamental, e eu me peguei muitas vezes pensando: eu quero procurar uma escola agora que eu não precise mais mudar a lancheira, que já tenha todas as refeições inclusas. Mas, quando foi depois, eu falei: não, né? Tipo, ela já vai almoçar na escola muitas vezes, que não vai ser minha comida. Eu vou mandar a lancheira dela. Então, que bom que eu ainda vou ter esse privilégio. E a Alice tem uma relação com a alimentação, com a lancheira, né? Com os momentos de refeições, muito bom. Muito, assim. Ela é uma criança que gosta de comer. E é leve para ela, assim, não tem uma questão de obrigação. E até agora a gente estava em Fortaleza nas férias, que nós fomos de lá, e a gente ficou 20 dias. Eu acho que no 10º dia ela virou para mim e disse: mamãe, eu tô com tanta saudade da sua comida. Porque lá eu me dei ao luxo de não ter que cozinhar, né? Então, mas assim, como a comida, ela traz esse vínculo e essa memória afetiva, né? E claro, quando a gente consegue lidar com isso de forma leve, de forma prazerosa, sem pressão. E eu acho que a lancheira da Liz, ela é isso, né? Assim, eu tento trazer no dia a dia algo simples, de forma prática, que não seja algo que eu vá levar para as famílias como: que chato que eu vou ter que fazer a lancheira, que seja um problema, que seja algo pesado. Não. Quem passa comigo em acompanhamento, ou quem é mais próximo de mim, amiga, sabe que é algo que é simples. Eu sempre falo que o simples funciona, a gente não precisa complicar. E eu acho que a lancheira, às vezes, se torna um problema por conta do que a gente vê, né? Assim, nessa era do Instagram, de rede social, às vezes de algumas digital influencers, né? Que são mães, mas que não são nutris, por exemplo. E traz como se a lancheira tivesse que ser algo perfeito, algo lindo e maravilhoso, né? E se você abrir a lancheira da Liz, você vai ver que não tem nada demais. Às vezes tem um corte diferente para simplificar ali no momento que ela for comer, tentar agilizar para ela o momento que ela for comer, mas não é nada de outro mundo. É algo que muitas vezes eu faço em minutos mesmo, dá para fazer à noite, já deixar na geladeira ou antes dela ir para a escola, entendeu? Então é para ser algo leve, de fato. A lancheira é só um lanche a mais ali perdido no dia da criança ou é educação alimentar já? Com certeza é educação alimentar, Nath. A gente não tem como levar em consideração e pensar que a lancheira ou esses lanches intermediários são só um lanche. Se a gente pensar que uma criança, ela vai para... A gente tem mais ou menos num ano letivo, acho que 200 dias, mais ou menos. Se a criança que fica meio período na escola, ela vai levar 200 lancheiras ou ela vai fazer 200 lanches na escola. E para realidade de São Paulo aqui, né, que a gente tá, que a grande maioria das crianças, pelo menos aí até os 7, 8 anos, ficam em tempo integral, elas vão ter que levar 400 lancheiras. Então, a Liz, até o ano passado, tinha que levar 400 lancheiras, porque ela levava de manhã e à tarde. Então, ela fala muito sobre a educação nutricional, né, sobre escolhas, sobre autonomia, sobre leveza, sobre o que eu quero comer, se eu tô com fome, porque às vezes quando a gente
elabora a lancheira, a gente pensa, eu vou elaborar aqui a lancheira com X, Y, Z que ela gosta. Mas, assim, a gente tem que levar em consideração aquele dia também. Né? Como é que foi o café da manhã antes dela sair de casa, como é que ela tá no momento do intervalo, se ela tá com fome, se ela não tá, se ela ficou chateada com alguma coisa e aquilo ali fez ela não querer comer, né? Então, ela ter... Contexto, né? Exatamente. Então, não tem como a gente achar que é só um lanche, que é só algo que ela tem que pôr pra dentro. Não, é muito mais do que só comer e do que nutriente. Gente, olha a importância. Uma coisa que tá ali na rotina que às vezes passa pelo automático, né? Muito. Às vezes, né, Nath, até a gente como adulto, né? A gente estava conversando sobre isso. Então, como adulto, a gente muitas vezes fica preocupado no café da manhã, no almoço e no jantar, de comer bem, né? De ter ali todos os grupos alimentares. E no lanche, quando a gente às vezes até pergunta ou vai fazer uma autoanálise do que eu lanchei, o que eu vou lanchar, como qualquer coisa, como uma besteirinha, né? Mas não é só isso. Não é. Assim, o que eu ouço de mais comum é... Posso repetir? Lanche? Posso mandar sempre a mesma coisa? Meu filho não come nada, o que eu mando, a lancheira volta do jeito que eu mandei. Negociação. Muito. Né? Permuta. Então, o que eu sempre falo em conversas até no consultório, negociar não é chantagear. Né? Então, a gente pode negociar, sim. Eu acho que dependendo da idade da criança, do entendimento que ela já tem, a gente pode levar essa criança para a cozinha no momento da montagem da lancheira. A gente tem que entender que o lanche, que a comida, ela não é uma moeda de troca. Então, não tem que comer X ou Y porque vai ganhar outra coisa. Mas vale repetir, sim. E quando eu falo em repetir, a gente tem que entender em que momento aquela criança está. Então, às vezes, a criança está passando por uma fase que não é um momento legal para ter uma expansão alimentar, para eu introduzir coisas novas na lancheira dela. Se de repente meu filho tá adoecido, né? Tá, sei lá, veio de uma virose, tá voltando para a escola, o apetite está reduzido. Então eu tenho que tentar manter coisas que ele já tá familiarizado, que ele já gosta de comer, que eu sei que vai ter uma aceitação melhor. Então não adianta eu querer colocar de repente um brócolis ou uma cenoura na lancheira se isso nunca vai lá dentro, porque vai voltar, né? A mesma coisa de uma criança que tem uma seletividade alimentar. Então, quando a gente trabalha com crianças seletivas, a gente sempre vai ter os alimentos confortos, que a gente chama. Então, prioritariamente na lancheira vai ter esses alimentos. E se eu estiver trabalhando com aquela família, introdução de novos alimentos, eu vou mandar na lancheira um novo alimento numa quantidade muito reduzida, numa quantidade muito menor, né? E negociar, né, a negociação aí com a criança, muitas vezes uma criança maior, que já dá para você conversar, dialogar. As crianças maiores, elas geralmente aceitam melhor uma variedade alimentar, diferente de uma criança menor. A criança menor, ela precisa de previsibilidade. Então, geralmente, a gente acaba enviando ali as mesmas coisas. E a demanda energética dela também é menor. Então, a lancheira, por isso que eu digo também que não é só um lanche, porque a gente tem que pensar de acordo com as fases daquele bebê ou daquela criança. Muitas vezes, se é um bebê menorzinho ou uma criança menor, só uma fruta vai ser o suficiente para a lancheira ou para o lanchinho daquela criança. Mas se já é uma criança um pouquinho maior, só uma fruta não vai ser o suficiente. Eu já preciso ter um lanche mais robusto, então eu já preciso colocar a fruta mais outros alimentos, outros grupos alimentares. E isso vai fazendo com que eu consiga variar um pouco mais essa lancheira. E como que o que eu tenho que pensar na hora que eu vou montar a lancheira? Gente, vamos abrir aqui? Porque, assim, de grupos, né? Você falou, é uma extensão da casa da criança, né? É o conforto, a criança olha ali e fala, isso daqui foi minha mãe que preparou, eu como isso daqui em casa, né? Tá tudo bem, tô segura. Sim. Mas isso pode ser bom ou ruim. Porque, de repente, você não come bem, né? A criança, na verdade, não come bem em casa, não tem uma referência, um padrão alimentar que mereça ser compartilhado na lancheira, né? Então, isso também é um ponto de atenção. Sim. Né? A gente tem aqui, puxando sardinha pro nosso tema, pro nosso podcast, tem muita família que não come, o pai e a mãe não comem carne, são vegetarianos ou veganos e acabam
repassando isso para os filhos. Ou é muito comum também, já ouvi muito, a criança que não quer comer carne, que não gosta de comer carne. Né? E o pai e a mãe ficam desesperados, porque precisa, ainda mais agora que é criança. É um vucu-vucu, uma bagunça. Sim. Hoje você trouxe aqui pra gente alguns exemplos de lancheiras que não tem carne. Não tem um frango. Eu sei que você faz pra Liz, bolinho de frango, né, carninha, mas aqui não tem. Então, assim, não é um problema. Não, de maneira alguma, não vai ser um problema, não é um problema. A criança que não gosta, às vezes tá passando, às vezes, até por uma fase mesmo de seletividade, por questão de textura, não aceitam uma proteína animal, como a carne, um frango, por exemplo, e não é um problema, mesmo para as famílias que são vegetarianas ou veganas. O que a gente precisa, né, avaliar, muitas vezes, quando é uma criança que é vegana, que a família quer que seja, uma questão de suplementação, se necessário. A gente tem que se atentar a alguns nutrientes. Zinco, ferro, vitamina B12, mas não é um problema se a gente pensar no lancheiro. Então, às vezes, na lancheira da Liz tem um bolinho de frango, né, um muffin, mas, tipo, carne bovina eu acho que é muito raro. Às vezes, vai um quibe, porque às vezes tem congelado em casa e eu mando, mas assim, sei lá, uma vez e nunca, né? Então, hoje, por exemplo, aqui na lancheira que eu trouxe pra gente, pra exemplificar. Então, eu trouxe aqui seria uma lancheira mais completa, pensando na idade, na faixa etária da minha filha, né? De 6 anos. Então, pensando nas crianças de 5 a 7, 8 anos e maiores, seria o ideal uma refeição mais completa. Então, aqui tem, por exemplo, uma batata doce com queijo grelhadinho, uma fruta, que é a manga, e o ovinho cozido. Pode ser o ovo de codorna, pode ser o ovo de galinha, como tá aqui. E aí tem o pão como um carboidrato, que a gente não pode deixar de lado, né? A gente tá muito nessa do terrorismo nutricional, todo mundo low carb, não pode comer pão, né? Ou qualquer outro carboidrato. Mas as crianças estão num crescimento muito acelerado e elas precisam dos carboidratos, é uma fonte de energia. A gente precisa da proteína aí como uma fonte de, né? O ovinho, para dar mais saciedade. E a fruta ou vegetal. Então, poderia ser uma cenoura, poderia ser um pepino, então frutas e legumes aí para poder trazer esses micronutrientes. Se a gente pensa numa criança menor, ou dependendo do horário do lanche, então, por exemplo, se a Liz geralmente faz um café da manhã reforçado em casa e de manhã o lanche já fica muito próximo do horário do café da manhã, eu não vou mandar uma lancheira dessa para ela porque eu sei que ela não vai comer. E aí é onde vem muitas vezes a frustração das famílias. Esperar que a criança coma aquela quantidade ou tudo que eu coloquei na lancheira. Porque não consegue entender a rotina e essa dinâmica. Então, muitas vezes, se a Alice fez um café da manhã, né, meia boca ali, não comeu tão bem, porque acordou muito em cima da hora, ou nem deu tempo de comer, então eu já sei que eu tenho que mandar uma lancheira mais reforçada. Ou, de manhã, muitas vezes na escola, o lanche da manhã já é muito perto do almoço. Então, o ideal é que seja algo mais leve. Só uma fruta e um pãozinho, uma fruta e um bolinho caseiro. E no lanche da tarde, que geralmente é mais espaçado até a hora de chegar em casa e jantar, a gente manda alguma coisa mais reforçada. Exato. A apresentação aqui... você falou, um pãozinho com manteiga, um ovinho, uma fruta. Não é. Gente, posso pegar? Posso pôr a mão? Pode, ficar à vontade. Olha o pãozinho com manteiga que ela faz, né? Olha o que ela põe aqui, um garfinho para pegar a uva. Inclusive, você colocou de duas formas, a uva picada e a uva inteira. Isso muda a aceitação da criança? Então, aqui eu trouxe mais para mostrar, né? Por exemplo, na idade da Liz, a gente já poderia colocar a uva inteira, né? Não teria mais um risco de engasgo. Mas se a gente pensa em crianças menores de 5 anos, por exemplo, o ideal é mandar com um corte seguro. Então, eu vou colocar a uva ou tomatinho, por exemplo, cortado no sentido do comprimento para diminuir esse risco de engasgo. Mas não só pensando nesse risco de engasgo, a apresentação, ela conta muito. Por quê, Nath? Porque a gente... imagina que a criança, ela não quer mais perder tempo comendo, né? Na idade, assim, escolar, ela já tá desenvolvendo outras habilidades, tem a socialização, ela quer estar com os amiguinhos, ela quer estar brincando. Ela tem outras prioridades. Tem outras prioridades. E a gente sabe que, infelizmente, o tempo de intervalo é muito curto. Até eu mesma agora na minha, né, experiência de visitar escolas, conhecer escolas novas,
São poucas as escolas que me falaram assim, não, Anny, a gente tem 20 minutos de lanche e depois a gente tem 20 minutos de brincar. A grande maioria da escola tem 20 minutos de intervalo. E nesses 20 minutos a criança tem que comer e brincar. Então me fala, a criança vai preferir o quê? Né? Então, se ela pega uma lancheira onde tá uma fatia de pão grande, a uva inteira ou a manga só em palito, ela acha que ela vai perder tempo comendo, porque vai dar mais trabalho, obviamente, para ela comer. Se ela pega, né, o pãozinho já cortado, de repente dá para ela pegar um pedacinho do pão e enquanto ela tá brincando aqui, conversando, ela vai comendo. A manga do mesmo jeito. Ou se a gente pensa em outras frutas, né, que dão mais trabalho, por exemplo, a mexerica, né, a tangerina ou a maçã. Se eu mando inteira, pode ter certeza que vai voltar inteira. Porque até a criança descascar, abrir, já passou metade do tempo ali dela. Nem adulto faz isso. Então tem vários estudos falando sobre isso, né? Que a apresentação, a maneira que você vai ofertar para aquela criança vai melhorar ou não a aceitação dela do lanche. Então não é só um apelo visual ali, né? Também tem a questão de segurança, de engasgo. Exato. Não é uma... Ai, que frescura. Não é. Exato. Então, tomate, uva, pipoca, né? Então, tem algumas escolas que permitem. Tem escola que nem permite mandar determinados alimentos por conta do risco de engasgo. Exato. E, às vezes, a criança, ela já come em casa. Então, assim, pela Sociedade Brasileira de Pediatria, por exemplo, a indicação de comer pipoca é só a partir dos 5 anos. A Alice comia pipoca em casa desde os 3, mas eu não mandava para a escola. Eu só passei a mandar para a escola depois, mesmo que a escola dela não proibisse. Mas por quê? Porque em casa eu conseguia mantê-la numa atenção plena para comer. Em escola eu não tenho como garantir isso. Ela vai estar rodeada de amiguinhos, rodeada de outras crianças, se movimentando. Com pressa para brincar. Então a gente tem que ter esse cuidado também quando a gente pensa em montar a lancheira, dependendo da idade do nosso filho. Você tem que pensar em tudo, né? E engasgo é uma coisa muito séria. Muito sério. Então, vale muito a pena você ter a orientação, não só a orientação, o acompanhamento de um profissional que saiba, né? Que esteja apto a cuidar, principalmente se você não tem tempo ou gosto mesmo. Tem gente que não gosta de cozinhar, não sabe cozinhar. E uma hora você vai ter que cozinhar. Não tem jeito, né? Esses potinhos aqui, você trouxe outras frutas e essa daí eu acho sensacional. Essa crepioca. Vai lá, Nath, apresenta, já que você fica babando aí. Eu fico, gente, eu vou comer. Ó, olha a crepioca. É uma crepioca, gente. Olha como que ela apresenta. Ela coloca os garfinhos e aí ela enrola e faz como se fosse um mini rocambole. Também para facilitar. Porque ela pode pegar com um garfinho, ou assim, eu não tenho um garfinho, que besteira, não precisa ter, gente. Essa é a minha maneira de deixar a lancheira dela mais lúdica. Né? Tem mães que vai fazer lá a panqueca de banana, vai botar os mirtilos como se fossem os olhinhos do bichinho, vai colocar um morango como se fossem as orelhinhas. Eu não tenho essa criatividade, nem esse tempo hábil para estar desenhando alimentos na lancheira. Então, a minha maneira de torná-la mais lúdica é essa. É comprando um garfinho diferente, colocando um pegadorzinho. Então, isso faz com que ela se interesse mais, né? Assim, de olhar, ai, que fofo, deixa eu pegar aqui. E isso também, claro, a gente tem que entender a idade certa. Porque eu não vou mandar, né, um coelhinho desse que pode, né, muitas vezes o bebê vai levar pra boca, muitas vezes para uma criança de 1 ano e pouco, 2 anos. Então, tudo isso a gente também tem que ter atenção. E como você falou, né, da busca, da ajuda por um profissional, eu acho que faz muita diferença. Muita diferença exatamente para tentar entender em que momento esse bebê ou essa criança tá, qual a necessidade dela. Ainda mais agora que a gente vive, né, nessa onda de terrorismo nutricional e agora é tudo proteína, né? Todo mundo quer consumir proteína enlouquecidamente e a necessidade da criança ela é muito pequena, ela é muito baixa. E várias vezes eu recebo, ou no consultório, ou até como perguntas no Instagram, eu posso dar bebida proteica pro meu filho. Quando a gente vai olhar uma criança muito pequena, que não tem necessidade. E muitas vezes até não teria nem necessidade de ter um ovo, por exemplo, no lanche. Então, acaba consumindo muita proteína ao longo do dia, né? Então, acaba tendo esse excesso. Então, a gente tem que realmente
analisar e avaliar. Óbvio que pensando, né, num contexto geral, para aquela família que não tem condições de estar ali com um profissional caminhando de mão dada, a gente vai pensar em comida de verdade, né? Então, o que eu posso colocar aqui como carboidrato, uma fonte de energia? Então, a tapioca, um bolinho simples feito em casa, um pão, um cuscuz, uma batata doce, a própria batata inglesa, como fonte proteica. Pode ser um queijinho picado, um palitinho de queijo, o ovo de codorna, um iogurte, se aquela criança gosta de iogurte. E, claro, frutas, né? Eu sempre falo que frutas nunca é demais. Então, pode mandar mais de uma opção de fruta, se for o caso. Se não tem como mandar mais de uma opção de fruta, tenta variar ao longo da semana. Então, eu digo que é melhor ter uma constância do que ter a perfeição. Sim. Né? Às vezes, a gente fica naquela de querer tudo perfeito e a gente interrompe ali o que a gente gostaria de estar dando o andamento. Então, se planejar, tentar, de repente, fazer um planejamento semanal ou quinzenal do que eu quero levar na lancheira. Então, lá em casa, né, na minha prática, o que eu faço geralmente? Domingo, que é o dia que eu vou na feira, geralmente. Então, eu já olho o que tem de fruta, se eu fiz alguma receitinha para congelar ou não, o que precisa para a semana. Eu prefiro fazer semanal. Tem família que é quinzenal e tá tudo bem. E eu prefiro colocar no celular, no bloco de notas, ou colocar no papel o que eu quero mandar de lancheira. Isso faz com que eu consigo visualizar. E até naqueles dias mais corridos, poxa, não vai ter isso. O que eu posso levar? Né? Então, acho que facilita muito esse planejamento. E eu percebo que você traz, às vezes, a mesma preparação, só que não só com uma apresentação diferente, mas uma finalização ali no preparo, na cocção diferente. Então, você faz a crepioca, enrolou, cortou, mandou aqui bonitinho. Às vezes você faz a crepioca, corta em cubinhos, coloca na air fryer, vira a pipoquinha de crepioca. Então, esse repetir não precisa necessariamente ser tão levado, assim, pro literal. Sim. Né? Eu tenho facilidade para fazer crepioca. Você pode finalizar essa crepioca de várias formas, principalmente se seu filho gostar, tiver preferência. Exato. Então, a ideia da crepioca, né, assadinha na air fryer, surgiu porque a Liz não estava mais aceitando comer a crepioca assim. E aí eu falei, vou tentar fazer de uma forma diferente, que nada mais é pegar ela do jeito que está, né? Eu pegaria aqui esse pedaço, por exemplo, iria abrir o rolinho, né? Iria cortar aqui, iria cortar em cubinhos e colocar para assar na air fryer. E aí ela vira tipo um salgadinho, fica meio chips, assim. E as crianças gostam do crocante, né? Então isso, porque lembra salgadinho, mesmo às vezes aquela criança que não tem o hábito de comer salgadinho, mas é uma textura que eles geralmente gostam. E aí foi com que eu consegui reintroduzir a crepioca na alimentação dela, até ela voltar a comer assim. Agora ela já come assim. Óbvio que ela tem a preferência. Então, se ela tá vendo que eu vou fazer uma crepioca, ela já fala, mamãe, pode fazer aquela da air fryer? Se eu tô com mais tempo, eu falo, tá bom, filha, vai dar certo. Se não, eu falo, não, filha, hoje vai ter que ser assim. Mas é uma maneira de, muitas vezes, a gente apresentar o mesmo alimento de forma diferente. Porque pode ser que, igual a banana. Tem dia que o seu filho não vai aceitar a banana in natura. Mas se você fizer uma panqueca de banana, ele vai aceitar. E vice-versa, né? Então, apresentar o alimento de diferentes maneiras facilita para aumentar o repertório alimentar daquela criança. Sobre industrializados, né? Porque uma hora o negócio desanda. Tem a possibilidade de eu ter ali no meu armário, na minha geladeira, alguma coisa que eu possa contar com, mas sem medo, assim, que possa ser um aliado? Tem, Nath, tem. Eu sempre digo que industrializado é diferente de ultraprocessado, né? Então, eu acho que o importante é a gente saber, por exemplo, escolher os produtos que a gente quer comprar, escolher os industrializados. Então, o que eu sempre trabalho também com as famílias é a leitura de rótulos. Então, como identificar que aquele produto é bom ou ruim, vamos dizer assim, né? Então, fazer a leitura de rótulo, quanto menor a lista de ingredientes, melhor. Então, se eu penso, por exemplo, num iogurte natural, ele é um produto industrializado, mas ele é um produto maravilhoso.
São dois ingredientes na lista, né? Leite e fermento. Mas se eu pego aquele petit suisse, que todo mundo acha que é maravilhoso, um alimento infantil... Aquele vermelhinho, o né? vermelhinho, ele é um produto ultraprocessado. Então, saber essa diferença. E eu acho que no mundo de hoje não tem como a gente excluir 100% os industrializados da nossa rotina. Seja da nossa rotina de casa, da lancheira, dos nossos lanches, dos nossos filhos. A gente vive num mundo muito acelerado. Óbvio que se a gente sempre pudesse planejar, fazer preparações, isso é maravilhoso. Mas quando não, saber o que escolher. Né? Então, eu vou mandar um biscoito de polvilho na lancheira da minha filha. Tá, é melhor o biscoito de polvilho da padaria ou o biscoito de polvilho do supermercado, né? Eu vou mandar um pão, uma bisnaguinha. É melhor aquele do pacotinho lá do supermercado ou uma bisnaguinha caseira da padaria? Então, saber fazer essas escolhas, porque... Enfim, na vida que a gente tá, o industrializado, ele ajuda muito. Não tem pra onde a gente correr. Sempre vai ter. De alguma maneira ou de outra, a gente vai ter. Um queijo é um alimento industrializado. Mas não é dependendo do queijo, não é ultraprocessado. Então, eu acho que saber fazer essas escolhas torna o processo mais leve. Você ensina também os pais responsáveis a conseguirem fazer essa avaliação. Leitura de rótulo, direcionamento... Sim, isso ensino. Também faz parte do seu trabalho. Total. Eu ensino, eu mostro geralmente algumas embalagens, mostro a diferença, né? Então, vamos pegar, por exemplo, uma batata, né? Tipo, uma batata chips industrializada. Vamos pegar a marca X e Y. Essa aqui tem batata, óleo e sal na composição. Essa aqui tem batata, óleo, sal, amido, aqueles nomes que a gente nem consegue falar, né? Então, a diferença, esse aqui é um alimento industrializado, esse aqui é um ultraprocessado. Então, eu vou ensinando as famílias a fazer essa visualização, porque às vezes também o industrializado também entrou naquela leva de, meu Deus, tanto terrorismo, que entrou no bolo de que tudo é ruim. Óbvio que se a gente sempre puder priorizar comida de verdade, alimento in natura, sensacional. Mas essa é a realidade da minoria. Então, eu acho que o profissional, ele tem que estar aberto, porque a gente sabe que tem profissionais também que são muito radicais. E se não for assim, não tem como não ser, né? A gente tem que entender a dinâmica daquela família, a rotina. Eu tenho famílias que a criança fica na escola de 7 às 7. Então, aquela família sai de casa às 6:30 da manhã e volta às 7:30 da noite. Então, eu tenho que entender isso também e conseguir ajudar, né? Eu vou ser o meio para aquela família. Eu não vou estar ali com ela no dia a dia, montando a lancheira dela. Então, eu tenho que tentar tornar esse processo mais leve. E os industrializados acabam entrando aí. Então, eu vou dando opções que sejam menos ruins para elas. Essa parte de armazenamento também, a gente está falando não só de sabor, textura, odor, visual, mas também de segurança alimentar, né? Então, aqui você trouxe... Gente, a minha época, a lancheira era outra coisa, era a maletinha lá. Na minha também. E aqui eu tô vendo uma coisa bem estruturada, né? Que a Anne estava até me explicando que aqui você... veda a ponto de um alimento não se misturar com outro, você tira isso daqui, tem um pedaço para armazenamento de um gelo, né? Como se fosse um gelo para deixar mais... Uma bolsinha térmica, uma bolsinha né, térmica para ficar mais refrigerado. E essa parte do armazenamento, porque para a programação, que você falou que é importante, programação, prioridades, né? O congelamento acaba sendo um aliado. Então, de repente, eu vou fazer uma receita ali com os bolinhos da semana, ou com bolinhos para 2 semanas e vou ficar intercalando, vou congelar no meu freezer. Para eu tenho essa segurança na minha casa para me ajudar na praticidade. Mas eu também preciso ter ali a extensão disso para a lancheira do meu filho. Não adianta eu me programar, me organizar, fazer todo um planejamento dentro da minha geladeira, dentro do meu freezer. E quando eu transferir isso para a lancheira do meu filho, para ele levar na mochila, tudo se perder. Sim.
Eu sempre falo que, assim, ali está, né, no mundo das glórias, assim, com a lancheirinha dessa. Eu não tive também, eu levava, assim, na maletinha, e não precisa ser essa, né, assim, muitas vezes eu mando assim, né, então vai estar aqui nesse potinho, naqueles dias mais corridos, eu vou pegar alguma coisa, vou picar e pronto. O ideal é que tenha uma bolsinha térmica, né, então uma lancheirinha mais térmica. Se tiver aquele gel, né, de gelo, ou aqueles blocos, né, também, que você põe no congelador e leva para os dias mais quentes, né? A gente tem muitos dias frios aqui, então não teria tanta necessidade. Uma bolsa térmica já segura. Mas para aqueles dias mais de calor, então levar, né, colocar um bloco de gelo ali, uma bolsinha térmica gelada, ajuda na conservação, na segurança alimentar desse alimento. Tem também a questão do visual, né? A gente come com os olhos antes de comer com a boca. Então, por exemplo, o ovo, eu geralmente prefiro mandar o ovinho de codorna. Por quê? Porque eu mando cozido com a casca. Porque ali já tá numa idade que sabe descascar e ela acha o máximo descascar o ovo. Porque senão, às vezes, ele escurece. Não que teve alguma perca nutricional ou porque ficou ruim, não. Porque vai oxidando e fica mais acinzentado, né? Mas as frutas também, então eu ensino algumas técnicas. A maçã, por exemplo. Se eu mandar uma maçã inteira na lancheira da Lisa, ela não vai comer. Não vai. Principalmente que agora tá banguela, né? Então não consegue morder direito. Aí eu tenho que cortar. Mas como é que eu vou mandar e não ficar escura? Porque se ficar escura, ela vai achar que tá estragada. O adulto come escuro porque sabe que não estragou, tem esse entendimento. Mas a criança não. Se visualizar ali a maçã, a pera escura, então eu ensino isso também. Como é que a gente vai fazer para conservar essa maçã na lancheira aberta? Preparações, né? Então, quem me conhece sabe, assim, é muito minha cara. Quem congela sempre tem. Então, no meu dia a dia, na minha vida, em casa, na minha rotina de alimentação, eu congelo tudo. Desde o pão francês que eu compro na padaria, se eu comprar em grande quantidade, ele vai estar ali no meu congelador. Há um bolinho, um bolo de casamento. Se no meu bolo de casamento, se eu fui convidado para o aniversário, levei bolo para casa, eu vou congelar. Então, eu congelo tudo. Mas até isso. Então, Anne, eu vou começar a me planejar agora. Meu filho vai voltar para a escola. Eu quero começar a fazer algumas receitinhas e congelar. A minha sugestão comece com as preparações que seu filho já está habituado. Porque se você vai, né, vou fazer um bolo de maçã. Teu filho nunca comeu um bolo de maçã. E aí tu vai fazer, congelar para mandar na lancheira. A chance de ele não comer é grande. Então, vamos, né, começar com algo que ele já esteja habituado. Mas isso facilita muito. Então, eu geralmente sempre tenho 2 tipos de bolinho doce, né? Então, 2 bolinhos de fruta congelado e, às vezes, um muffin salgado também congelado. Pra até naqueles dias mais corrido, que eu não vou ter tempo de fazer uma crepioca ou fazer um ovo mexido e um cuscuz, que às vezes eu mando na lancheira, eu pego do jeito que tá no congelador, boto na lancheira e mando congelado. Ou então, o lanche dela é 9 horas da manhã, já são 7h30. Descongela no micro-ondas e manda no pote. Então, isso facilita muito. Congelar facilita a vida demais. Congelar é vida. Nossa, é muita coisa para pensar. Você trouxe aqui deu uma pincelada assim uma situação pontual, que na verdade não é pontual, que é troca de dentes. Então, às vezes, isso interfere no... Super. Não passa assim, né? A gente não imagina que... Poxa, você pode ter mandado uma maçã pro teu filho ali, ele tá sem os dentinhos. Então, isso também precisa ser considerado. Tem muitos detalhes, tem seletividade, tem a segurança alimentar, que é o manejo, o armazenamento, né? A gente está falando de contaminação, sim, é um assunto sério. Total. A gente está falando de diversidade, né? A gente está falando da parte nutricional, de você ali cumprir com o máximo de nutrientes possível. Eu imagino que nem sempre seja possível ali colocar tudo, né? A refeição perfeita, completa numa lancheira. E tá tudo bem, né? Tá tudo bem. Tá tudo bem. Nem sempre eu vou ter os 3 grupos alimentares na lancheira. E às vezes eu consigo ter de outra maneira. Então, por exemplo, se eu pego uma crepioca, eu já tenho 2 grupos alimentares aqui. Eu tenho a proteína do ovo e tenho o carboidrato da goma de tapioca. E aí eu acrescento uma fruta.
né? Mas se eu pego um bolo, por exemplo, eu também tenho vários grupos alimentares ali dentro. Então, um bolinho simples feito em casa, caseiro, eu já tenho a fruta, né? Se eu pegar um bolinho de banana, eu tenho a fruta, eu tenho um carboidrato, geralmente eu uso a aveia, e tenho uma proteína do ovo. Mas eu sempre gosto de associar com a fruta, né? Como eu disse, a fruta nunca é demais. E claro, não precisa ser sempre todos os grupos alimentares. Vai depender muito do dia a dia, da rotina daquela criança. O que importa é a variedade ao longo da semana. Óbvio que eu também não vou mandar todo dia só a fruta, eu não vou mandar todo dia só o pão, né? E vai ter dias corridos, e eu acho que a grande questão é saber fazer a escolha. Então, ano passado aconteceu, eu acho que algumas vezes, de eu sair na pressa com a Liz, ela estava tendo inglês 2 dias na semana, então ela ia para o inglês de manhã, do inglês ela ia para a escola, almoçava e ficava à tarde. E aconteceu de eu esquecer de levar a lancheira dela da tarde, né? Porque ela ia pro inglês de 10h15 às 11h45 e almoçava na escola. Aí, quando eu chegava no inglês, eu falei, putz, esqueci o lanche. E agora? E aí, não dava tempo de voltar em casa, preparar a lancheira. Ou, às vezes, nem tinha mesmo. Quando eu pensava assim, mas não tem nada em casa. E aí, você saber o que escolher é muito libertador. Porque aí, o que eu fiz? Da culpa, né? Da culpa, total. Porque aí, eu fui no supermercado. Tá, o que tem que eu posso levar? Então, eu peguei uma banana, peguei um iogurte. Então, tipo, ela tava com fruta e uma proteína ali, né? Ai, mas não tinha um carboidrato. Não tinha, porque tinha um biscoito de polvilho lá que eu não queria pôr, entendeu? Então, mas você saber fazer essas escolhas é muito libertador. Da culpa também, né? Porque com a mãe, eu fiquei assim, arrasada. Meu Deus, que mãe que eu sou, que eu esqueci o lanche da menina, né? Tipo, não tinha nem montado a lancheira, eu tinha esquecido, literalmente. Então, isso é muito libertador, de fato. Tão legal, gente, porque essa lancheira aqui, ela é tão... Ela fala tanta coisa. A Anne falou ainda que, dependendo da idade, nem o ovinho né, nem não seria necessário. Isso. E eu conversei com uma pessoa essa semana que ela contou que uma parente, criança, pequenininha, não come carne porque não quer, né? Eu não me lembro agora se os pais também não comem ou ela não come, mas isso é super comum. A criança ter essa fase de não curtir, ou então ser fruto ali de um casal que não come e quer que o filho também carregue isso. E não tem nada demais, não tô julgando isso, mas a pessoa me falou que procurou uma nutricionista por conta de medo, não pode comer carne, ai meu Deus. E a nutricionista fez um terrorismo. Nossa. A profissional fez um terrorismo que... Enfim, falou coisas que nem a criança entenderia, só entendeu que era uma coisa horrível, mas não entendeu direito o porquê. E agora a família, por ter acreditado, né, porque vira uma pressão, como é que eu não vou fazer o que o profissional que sabe o que está fazendo orientou, enganando a menina. Nossa. Então, camuflando carne no meio de alimentos que ela não vê que tem carne. Se colocar ali escancarado, se falar para ela que tem, ela não come. Mas escondido porque um profissional acabou não tendo esse acolhimento. Cadê a autonomia alimentar, né? Que a gente conversou. E a confiança, né? E a confiança. Eu acho que aí ele entra em algo muito mais profundo. Perfeito. Porque quando essa criança, em algum momento ela vai descobrir. Vai. Quando ela descobrir que ali tinha carne, por mais que ela diga assim, não, agora eu gosto de carne novamente, ela vai ter perdido a confiança nas pessoas que ela mais confia, ou que ela mais deveria confiar na vida, que são os pais dela, né? Então, a alimentação, ela fala muito, assim. E a alimentação na infância, ela fala muito sobre o nosso futuro. Total. Né? Então, quantos adolescentes, quantos adultos não têm algum transtorno alimentar, ou alguma seletividade alimentar, ou uma má relação com a comida, com o corpo, ou não aceitam um grupo alimentar, né? Eu tava falando de mais cedo, a Nath me perguntou, tem alguma coisa que a Liz não come? No geral, ela come de tudo, mas ela não é uma criança que come muitos folhosos, por culpa minha, porque eu não fui uma mãe que comi muito, hoje eu já como mais, para poder dar o exemplo para ela, porque eu acho que a alimentação, como tudo, né, quando a gente pensa em educação de criança, entra no exemplo. Eles olham muito o que a gente faz, né? Não só o que a gente fala. Total. Eu falo muito nas consultas de introdução alimentar, né, quando eu pego aquele bebê com 6 meses, tá começando a comer, eu sempre tento analisar como é que é a alimentação da família. Eu falei, você tá disposto a fazer uma reeducação alimentar agora? Porque hoje você vai dar,
né? Hoje você vai conseguir dar uma fruta pro seu filho comer enquanto você tá comendo um bolo de chocolate. Mas daqui a pouco, com 2, 3 anos, ele vai querer comer, ele vai meter a mão no seu bolo de chocolate e não vai mais querer a fruta, né? Então, quantas vezes a Alice permitiu provar alguma coisa porque estava no meu prato? Inúmeras vezes, sem nunca ter comido, né? Então, essa quebra de confiança da relação é muito complicado. Então, assim, você nunca vai me ver falar para um pai, para uma mãe, para uma avó, para um cuidador, falar, ai, coloca escondido. Não. Então, a gente vai trabalhando isso devagarzinho, vai colocando em menor quantidade no prato, né? Vai ressignificando aquele alimento ou vai buscando outras estratégias. Às vezes, aquela criança não gosta de carne. E qual o problema? Eu não conheço nenhum adulto que goste de todos os alimentos, né? Então, tá tudo bem aquela criança não gostar. Ela tá em formação do paladar, em construção dos hábitos alimentares dela e ela precisa ser respeitada. Ela é um indivíduo, né? Então, a gente tem que ter esse olhar mais humano para a criança, né? Não é achar que eu mando no que ela tem que comer. Não é assim que funciona. Nossa, eu acho que assim, não teria forma melhor, mais bonita e mais profunda da gente caminhando aqui pro final desse episódio, que é o respeito à criança como indivíduo e a consequência das coisas que essa criança passa na infância, do que ela vai carregar para adolescência, para fase adulta. Sim. É frescura. Não. Frescura, né? Você ainda levantou essa bandeira uma vez, a gente estava num grupo conversando e alguém falou que seletividade alimentar era frescura em adulto. Uhum. Não exatamente assim, eu tô exagerando um pouquinho. E a Anne falou, opa, peraí, não. Pode ter uma construção do que aconteceu lá atrás na infância. E quando você cavuca, tem. Tem, com certeza. Tem. Então, assim, do mesmo jeito que eu tenho uma memória afetiva, não vou falar que era a coisa mais saudável do mundo, minha lancheira, mas eu tenho uma memória afetiva extremamente positiva, carinhosa da minha lancheira, né? Que era uma correria, a minha vida era uma vida louca. Então, assim, minha mãe precisava trabalhar, a minha tia que me cuidava, que é minha mãe também, beijo para as minhas mães, e eu sei o que aquela lancheira significava para mim. Tanto que eu sinto o cheiro da minha lancheira assim até hoje. Assim, dedique um tempo, né, para esse pedacinho aqui da vida do teu filho, né, para a vida da criança que você cuida, porque vale a pena, isso vai refletir na vida inteira dela. Sim. Isso daqui tem amor, isso daqui tem respeito, tem cuidado. E tem saúde. Porque aqui tem armazenamento correto, preparo correto, é um combinho, né? Sim, sim. E assim, Nath, o que você falou, né? A gente também não tá aqui para culpabilizar, né, aquele pai, ou até os nossos pais, porque era outra geração, era outro entendimento do que era alimentação infantil. Possibilidades. Eram outras possibilidades, tinham outras, né? Hoje a introdução alimentar tá totalmente diferente de como foi na minha época, Tecnologias, né? Tudo. Então, eu acho que a gente não tá aqui para apontar o dedo, mas também não é, quando eu era criança eu comi e não morri. Não, você não morreu, mas às vezes você tá hipertenso, tá com diabetes. Então, a alimentação da sua criança hoje, ela vai ditar como vai ser a saúde dela no futuro, né? Então, assim, cada vez mais tem aparecido crianças que muitas vezes não têm um sobrepeso ou obesidade, porque infelizmente os pais, na maioria das vezes, só se preocupam quando aquela criança tá com obesidade, mas às vezes é uma criança que tá desnutrida e tá com colesterol elevado, com a glicemia alterada, precisando fazer um manejo literal ali na alimentação para melhorar a saúde, né? E a gente precisa ter empatia também, né? Por essa criança, ter esse cuidado, esse olhar mais cuidadoso e carinhoso de como a gente vai manejar isso. Não é simplesmente trocar tudo na mesma hora, fazer todas as trocas ou proibir tudo de uma vez. A gente tem que ter um mínimo de respeito possível por aquele momento, porque também é difícil para a criança, né? Ter que lidar com novas possibilidades, novos alimentos, e não dá para ser de uma vez para outra, né? Se nem nós adultos conseguimos, o que dirá uma criança, né, imatura, que não tem um entendimento ali racional do que está acontecendo na grande maioria das vezes. Como que a gente faz para encontrar a Anne Freire e para ela socorrer aí quem tá precisando de ajuda com a lancheira? Não é só a lancheira, tá? Hoje foi um tema mais direcionado para a lancheira por conta do período aí de volta às aulas. Mas a Anne, ela vai além das lancheiras.
Como que o pessoal faz para encontrar você, para contatar você, Anne? Então, o meu Instagram, né? Eu tô no Instagram, eu atendo presencial e online, o Brasil todo, o mundo todo. O meu Instagram é @AnneFreireNutri, Anne com Y. Lá você vai ter acesso ao meu WhatsApp, meu Instagram, direct, pode mandar dúvida que você precisar. Eu atendo desde bebês na introdução alimentar até crianças na idade escolar, geralmente até os 6, 7 anos, e passando aí pela seletividade alimentar, lancheira escolar, mas trabalho aí, né, com o manejo e com a reeducação daquela família toda que precisa. Dá uma espiadinha no Instagram da Anne, começa a acompanhar ali diariamente isso daqui, vocês vão olhar na prática como que é ali o funcionamento. Já tô de volta. Ali está de férias, mas daqui a pouco a saga da lancheira tá de volta. É a saga da lancheira, vai ser o nome desse episódio, a saga da lancheira. Anne, você quer acrescentar alguma coisa que você acha que é importante pontuar, que não foi falado, que eu não questionei? Fica à vontade. Eu acho que só, na verdade, fazer com que as famílias tenham entendimento da importância, né, dos lanches, não só da lancheira, porque quando a gente fala da lancheira, é da refeição, o lanche, seja em casa, na escola. Ter um entendimento, mas também entender que é para ser algo leve, não é para ser algo penoso, difícil, né? Mas olhar assim, né, tentar priorizar, como a gente falou, ter um planejamento, assim como a gente se planeja para fazer nossas refeições, planejar para fazer um almoço, um jantar, a gente olhar com mais carinho para esse momento e agradecer, né? Agradecer você pela oportunidade de estar aqui, por essa troca. Muito obrigada, foi maravilhoso. Eu agradeço muito tua presença, você compartilhar aqui a tua rotina, trazer aqui a tua vida, a vida da Elisa aqui para ajudar muitas famílias. Eu tenho certeza que vai ajudar, tenho certeza que muita gente vai procurar você. E quem sabe aí a gente se tromba em próximos episódios com outros temas referente a esse público infantil que precisa de cuidado e vai refletir na saúde lá na frente. Com certeza, Nath. Obrigada. Obrigada, Anne. Agora corta que eu vou comer a lancheira da Elisa.